15 de março, domingo, dia do Senhor. Nós vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. E para esta quarta semana que nós estamos iniciando, a graça da semana é esta: que o Senhor me conceda a graça de sentir vergonha pelos meus pecados, pelos meus erros, de modo que, arrependido, possa buscar reconciliar com Deus e ao próximo, e assim que eu possa amá-lo e segui-lo mais de perto. Meus queridos, diante desse Evangelho de São João, imaginemos se nós estivéssemos em uma viagem, partindo de onde estamos e seguindo até o lugar onde se encontra Jesus. É tempo da festa das tendas, e as ruas estão cheias de muitas pessoas, vozes, cores, ações, e de repente percebemos que Jesus passa exatamente onde estamos. Ele para diante de um homem cego, de nascença, que pedia esmola. Os discípulos, surpresos, não compreendem o gesto de Jesus. Nós também nos aproximamos curiosos para ouvir aquela conversa. Um deles questiona Jesus sobre o pecado. De quem seria a culpa daquela cegueira? Mas Jesus mostra que não se detém no passado, e sim naquilo que pode ser feito no agora, no presente. O que nós podemos fazer hoje? Com simplicidade, Jesus cospe no chão, mistura saliva com barro e unge os olhos do cego. Em seguida, pede que ele vá lavar-se na piscina de Siloé. Aquele homem obedece. E para espanto de todos, inclusive o nosso, ele volta enxergando. Diante de nós acontece o impossível. O cego recuperou a vista. Jesus, então, ali se revela como a luz do mundo, como aquele que abre os nossos olhos. E muitos se maravilham reconhecendo que somente alguém vindo do alto, vindo de Deus, vindo do céu, poderia realizar tal milagre. Outros, porém, sobretudo as lideranças, reagem com indignação, recusam-se a aceitar o milagre e expulsam da comunidade aquele homem que havia sido curado. Como compreender tal atitude dessas pessoas que o expulsam da comunidade? Mais tarde, Jesus encontra aquele homem, olha-o nos olhos e se apresenta. E o que antes era cego, agora iluminado pela fé, professa com muita simplicidade e verdade: creio, Senhor. Eu creio que tu é a luz do mundo. Estamos diante da cura do cego de nascença. E essa narrativa nos revela quem é Jesus. E diante dele surgem duas atitudes distintas. Alguns reconhecem pela fé e pelo testemunho que ele é o Filho de Deus, que ele é o enviado do Pai, que ele é o Messias. Outros, porém, o rejeitam, criticam e não aceitam a presença de Deus encarnada no meio de nós, na pessoa daquele homem. E você, nesta manhã de domingo? Como que você está se colocando diante de Jesus? Você é capaz de acolhê-lo? Ou apenas de rejeitá-lo? Será que você o percebe, libertando-o das cegueiras e das alienações, do afastamento,
da indiferença diante da realidade ao seu redor, fazendo brilhar em você a luz da fé? Meus queridos, são muitos os sinais, os milagres da graça de Deus que acontecem todos os dias em nossa realidade. E a única coisa que precisamos é crer, é acreditar, é ter fé. Que nós possamos, então, fazer as nossas anotações espirituais, colocando aquela palavra, aquela frase que mais tocou, se colocando diante do Senhor e dizendo a si mesmo: será que de fato eu tenho fé? Será que de fato Jesus se revela na minha vida como luz? Como aquele que abre os meus olhos? Como aquele que me cura, aquele que me toca? Seja pelo calor do seu corpo, seja pelo toque das suas mãos. Que nós possamos então meditar neste dia do Senhor essa palavra tão rica, tão bela, que nos fala da importância da fé e de crer em Jesus. Deus abençoe.